Identidade local, tradição, história, criatividade. O artesanato é uma mistura de todos esses elementos reunidos em um trabalho manual com fortes raízes culturais. Variados tipos são encontrados no Espírito Santo, com diferentes matérias-primas. Cerâmica, conchas, madeira e fibras naturais ganham outro significado a partir do trabalho de mãos talentosas. No Espírito Santo, o trabalho do artesão está previsto em uma legislação específica. A norma define o que é artesanato, um objeto utilizado no cotidiano, resultado da transformação predominantemente manual da matéria-prima por uma pessoa que tem o domínio integral das técnicas. O artesanato seria, portanto, uma combinação de criatividade, habilidade e valor cultural, podendo ou não haver expectativa econômica. Não é à toa que encontramos uma variedade de artesanato por aqui. Essa característica é reflexo da formação histórica do estado. A gente não pode esquecer que o Espírito Santo é uma terra bem a cara do Brasil, né? Que foram, além da população nativa que já habitava aqui, quando os portugueses aqui chegaram e tal, foram vindos muitas outras culturas, né? E se modelando aqui no estado. Entre as características do produto artesanal estão o uso de matéria-prima simples e acessível, obtida da natureza ou com baixo custo, submetida a um processo de transformação rudimentar, sem divisão de trabalho e sem competitividade comercial. O artesanato, a principal característica dele é a predominância do uso das mãos, né? Pode ter o uso de ferramentas, né? Sempre é necessário para auxiliar a fazer o produto. Pode até ter auxílio de meios mecânicos, mas a predominância tem que ser o uso das mãos. E existem alguns tipos também, né? Ele é dividido de acordo com suas funções, utilitário, decorativo, litúrgico, lúdico, né? Conceitual, mas geralmente o que mais se conhece é o decorativo e o utilitário, né? E também ele é dividido por tipos, né? Tem o indígena, que é feito pelos índios mesmo, o tradicional, como as paneleiras de goiabeiras, e o de referência cultural, onde há a intervenção de artistas e designers que vai ajudar a dar uma identidade maior para o grupo, né? Da cultura local mesmo. No caso do Espírito Santo, nós temos artesanatos que são clássicos, que são tradicionais. No caso da panela de barro, no caso dos produtos do mar, em especial da escama de peixe e das conchas. Mãos habilidosas preservam uma tradição centenária. E transformam a matéria-prima retirada do barreiro em um dos símbolos mais conhecidos do Espírito Santo. Neste antigo bairro de Vitória, conhecido como Goiabeiras Velha, existe registro da fabricação da panela de barro de mais de 400 anos. O ofício também tem uma relação muito especial com a história do Espírito Santo, desde as comunidades indígenas, passando pela colonização portuguesa e também pela cultura africana. Aqui, o ofício é predominantemente feminino e tem característica familiar, passado de geração para geração. Eu aprendi a fazer panela com a minha mãe, desde criança. Ajudei assim, quando ela estava fazendo, eu ia lá, ajudava a passar pedrinha. Aí eu comecei a trabalhar para mim. Aí ela ficou com o trabalho dela, com os clientes dela, e eu fiquei com os meus clientes. A nossa panela, nós temos um barro especial para fazer ela. Nós temos a origem indígena e africana que vem das nossas panelas de barro. Nossa panela é feita toda manual, desde que nosso bisavó fazia, nós fazemos do mesmo jeito, queimamos do mesmo jeito. O processo de fabricação é específico e faz da panela de barro de Goiabeiras um artigo único no mundo. Tudo começa no barreiro. Lá o tirador de barro vai até esse local e tira o barro. A gente compra o barro e paga o escolhedor, que são o pessoal que trabalham nesse canto aí atrás, escolhendo, tirando as impurezas, pedrinhas, pedacinhos de raízes, deixando o barro mais homogêneo,
todo misturadinho para a gente poder trabalhar. E a segunda etapa já vem, ela já pega o barro ali, já tem um auxílio de uma tábua, ela já sabe o tamanho da panela que ela vai fazer, se é uma panela de muqueca para 6 pessoas, para 4, ou se é uma panela de arroz. Depois ela modela a panela, fica ali umas 5 horas para enxugar, para ela dar um acabamento, botar a orelhinha na panela. Depois vem a próxima etapa, que é deixar secar, para poder virar, retirar o excesso de barro que fica no fundo da panela, por fora, que fala que é o virar da panela. Aí bota ela para secar e pega uma pedrinha, depois dela seca, pega uma pedrinha de rio e passa nela todinho para polir ela, para ela ficar polida, para dar um brilho. A gente coloca as panelas na fogueira, tampa tudo com lenha, com madeira, coloca fogo e aí vai queimando aos poucos. Quando a panela já estiver meio avermelhada, a gente tira a panela da fogueira e bate o tanino, que é a casca da árvore do manguezal. A gente faz a vassourinha e bate na panela. A panela tem que dar bem quente. Bate o tanino na panela, a panela fica preta. Pronto, ali já está pronta para comercialização. Tem a relação até com os 4 elementos, né? O fogo, o ar, a água e a terra, né? A terra que é o barro, o fogo é utilizado na queima, né? Das panelas, o ar é utilizado na secagem, né? Das panelas, tem várias etapas de secagem, né? E a água é utilizada tanto através do mangue, na casca de tanino, né? Que eles recolhem da árvore do manguezal, né? Quanto na adição com barro mesmo, para dar mais maleabilidade ao barro, né? Para ser modelado. De diferentes tamanhos e até mesmo formatos, esse artesanato se associa a outros importantes elementos culturais, como a culinária. A torta capixaba e a moqueca, feitas na panela de barro, se tornaram símbolos marcantes do estado. E feita na panela de barro, ela fica mais rápida, porque a panela de barro ela fica bem aquecida. Uma das preocupações é a preservação deste ofício e do recurso natural. As características do barreiro do Vale do Mulambá são únicas, né? Então é uma coisa que se preocupa se acabar, né? Porque à medida que vai aumentando a produção de panela, vai desgastando mais, né? Então a renovação vai ficando mais lenta, né? Então existe essa preocupação, né? Estudos vêm sendo feitos para tentar ver como que vai ficar isso no futuro, né? Para proteger e fortalecer o ofício, as artesãs se organizaram e criaram a Associação das Paneleiras de Goiabeiras em 1987. O ofício também se tornou o primeiro bem imaterial registrado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2002. Com isso, o modo de fazer as panelas aqui de Goiabeiras se tornou um patrimônio cultural do Brasil. Porque as paneleiras antigamente elas trabalhavam em casa. Há uns 30 anos elas trabalhavam em casa com suas mães, com sua avó. E foi crescendo o número de paneleiras, foi ficando pequeno, a residência onde trabalhava. Aí foi criado ruas aqui em Goiabeira, era onde a gente queimava as panelas no meio da rua. Aí foi aí que se reuniu as paneleiras, procurou um político para fazer um aterro aqui no manguezal para poder fazer um galpão para as paneleiras. Já em 2011, outra conquista, o Selo Nacional de Indicação Geográfica, uma garantia de que o artigo foi produzido em Goiabeiras. Dessa forma, o Galpão das Paneleiras se tornou marca turística, histórica e verdadeira vitrine deste artesanato. Ao lado da panela de barro, o Espírito Santo possui outro artigo de referência. É o artesanato de conchas. Não é à toa que temos esse destaque. Nosso extenso litoral e também as correntes marítimas favorecem para o aparecimento de grande quantidade e variedade de conchas nas praias capixabas. E o destaque ainda vai para o município de Piúma, no litoral sul do estado. A cidade concentra 85% da produção nacional de artesanato de concha. A gente sabe que o artesanato de concha é uma iconografia importante. Há mais de 40 anos que os bibelôs de Guarapari, daquela região de Piúma, são divulgados largamente pelos nossos turistas. E o que eu queria era agregar um design, era colocar exatamente a minha formação artística junto com uma coisa que fosse da minha terra. E deu certo. A bailarina da artesã Giovana, de estrutura de alumínio de lata e saia de conchas, ganhou o prêmio nacional e participa de feiras fora do país. E por trás desse artigo existe uma função social. A cata da matéria-prima é fonte de renda para dezenas de famílias.
Para poder garantir uma continuidade do trabalho, nós tivemos que organizar um grupo de senhoras, normalmente esposas de pescadores, que fizessem a cata dessas conchas na praia e comercializassem para a gente essas conchas. A cada 40, 50 dias a gente passa recolhendo o fruto dessa coleta. Giovana se dedica quase exclusivamente ao ofício de artesã. De acordo com ela, viver de artesanato é um desafio e exige muito do profissional. Vai depender muito do trabalho e da disponibilidade de tempo desse artesão, porque ou ele produz ou ele está na rua vendendo, né? Então ele tem que se organizar muito bem, tem que montar realmente uma equipe onde uma pessoa fique à frente das vendas e ele na frente da produção. Agora, mercado tem. Fora do Espírito Santo, principalmente. Nas feiras que a gente participa pelo Brasil, o Espírito Santo é campeão de venda nos nossos estandes. O artesanato é uma mistura de tradição e sobrevivência. Em 2015, uma lei federal regulamentou a profissão de artesão e trouxe uma série de ações de incentivo a esse tipo de trabalho. Também existe o Programa Nacional do Artesanato e, com base em suas diretrizes, os estados podem desenvolver ações específicas. Há alguns anos, o Espírito Santo já emite a Carteira do Artesão, que isenta de imposto a comercialização desse tipo de produto. É uma forma de ver o artesanato como gerador de renda. A gente vê o artesanato como tradição, como cultura, mas também, isso é importante falar, como geração de trabalho e renda. O nosso artesanato está cada vez melhor, né? E estão valorizando bastante. Mônica Ford é uma das artesãs inscritas no programa do artesanato capixaba. Em suas mãos, as fibras naturais de milho, bananeira, taboa e coco se transformam em artigos de decoração e utilitários. Os decoradores, os arquitetos estão valorizando muito e nos procurando. E lá está a característica tão marcante do artesanato, a tradição. Quanto mais detalhe, quanto mais recordar o que a gente aprendeu no passado, aí é que o artesanato sai com mais rapidez. Hoje, as bonecas de palha de Mônica são decorativas, mas na infância da artesã, na roça, eram os brinquedos das crianças. Aprendi com a minha mãe e meu pai, primeiramente, né? Que eram pequenos produtores rurais. E eles sempre trabalharam com fibras para fazer trabalhos utilitários, peças utilitárias, que era balaio, peneiras. E as bonecas veio mais para agradar as crianças e tá envolvendo as crianças também nos trabalhos dia a dia. Então as bonecas foi uma forma de chamar as crianças para aprender também a mexer com as fibras. Mais do que um ofício, o artesanato é uma forma de manter viva uma herança familiar. É um retorno à minha vida, à minha infância, um retorno às lembranças da família, às lembranças da minha família. Hoje eu não tenho a mãe, o pai, e perdi 3 irmãos, então Isso me emociona muito. E minha mãe ajudava muito eu fazer essas peças. O artesanato de fibras é o mais antigo que se tem registro no estado e pode ser encontrado especialmente nas aldeias Tupiniquim e Guarani, no município de Aracruz. A predominância é para os artigos utilitários e ornamentos para o corpo, intimamente ligados à vida na aldeia. Quando Portugal chegou aqui, eles já estavam fazendo isso há muito tempo.
E o artesanato do índio é muito interessante, porque é o artesanato utilitário, que ele faz a cesta, 1, 2, 3, para fulano ali da aldeia, acabou a cesta, ele faz outra. Então, para eles, não faz sentido esse cumulativo. Recentemente, uns anos para cá, que o pessoal começa a procurar, eu queria uma cesta, eu queria uma peneira, eu quero um leque, eu quero não sei o quê, é que eles estão fazendo para comercializar. A produção artesanal dos índios reflete a cultura da aldeia. Ao repassar as técnicas para as crianças, os mais velhos transmitem também um sentimento positivo sobre o tipo de vida que levam. É importante porque eles, toda a vida, eles vão ter aquele orgulho deles ter aquele trabalho, para eles não ter vergonha de ser um índio, né? De botar um cocá, botar uma tanque, se pintar, para eles não sentir vergonha. E sempre eu estou passando para eles, sobre isso daí. Para nós mostrar o que nós somos na aldeia. Outra característica do ofício do artesão é a disponibilidade de matéria-prima no meio em que vive. O trabalho de Nelson Ribeiro com a madeira é exemplo disso. A excêntrica Casa de Pedra em Jacaraípe, na Serra, foi construída com materiais da natureza e suas peças são esculpidas em raízes de árvores derrubadas. O local é patrimônio cultural e turístico do município da Serra. Essa nossa região aqui, né, em 30 anos, eles acabaram com toda a floresta que tinha aqui. A mata ia lá na praia, assim. Quando eu comprei esse terreno aqui, a mata foi devastada para fazer o loteamento, né? Aí sobrou muita raiz de madeira. E essas raízes eu juntei algumas madeiras de lei, né? Que comecei a fazer o muro aqui da casa. E depois aqui em torno mesmo, assim, nos loteamentos, fui pegando mais raízes e fui juntando. Hoje, assim, a gente tem um estoque muito grande de raiz aqui, né? E esse trabalho é que eu faço as minhas esculturas. Após o cuidadoso trabalho com lixa e ferramentas, as raízes e troncos de árvores se transformam em peças de decoração. Eu sou um filho da natureza e respeito, assim, e eu sou um maior admirador de tudo. Eu vejo que a natureza a todo momento está mostrando para a gente as coisas, né, do equilíbrio, como que é o caminho, como que é assim que vai, as nascentes, mata nascente, planta plantinha, nascente brota. Então as pessoas que não estão enxergando assim, né? O mundo tem que olhar mais no sentido de cuidar da mãe natureza, né? Porque é por aí. O trabalho de Nelson atraiu outros artesãos para a região, conhecida como Vila das Artes. Os ateliês se organizaram em uma associação, uma alternativa para fortalecer a atividade. Eles são sinalizados pela bandeira branca, que significa ateliê aberto, entre e fique à vontade. A Vila das Artes foi quase que a realização de um sonho muito antigo, porque começou com o Nelson com a Casa de Pedra. A Casa de Pedra está aí desde 1990 e na época ele ficava sozinho aqui em cima, mas ele foi convidando outros artistas, foram surgindo outros ateliês. E em 2013, setembro de 2013, nós resolvemos criar a Associação dos Artistas e Artesãos da Vila das Artes, constituímos nosso estatuto e aí surgiu a vila, demos esse nome Vila das Artes, por quê? Por causa da quantidade de ateliês, que já são em número de 10 aqui perto, né? Áurea é ceramista. O cuidadoso trabalho com a argila umedecida resulta em artigos com referências à cultura e folclore capixabas, uma forma de atrair o turista. Eu gosto mais da cerâmica artística, ela demanda mais tempo, é mais trabalhosa, mas é que dá mais prazer. Agora, a utilitária, ela se torna necessária em função das pessoas querem levar uma pequena lembrança. Então, uma lembrança fácil de transportar e que remonta ao lugar é um copinho, um vasinho, uma florzinha. Você acaba fazendo isso para atender o turista.
artesanato moderno se aliou a um novo valor, a sustentabilidade, ou seja, desenvolvimento econômico e social sem deixar de pensar no meio ambiente. A matéria-prima utilizada no projeto Equilibrium tinha destino certo, o lixo. A oficina trabalha com logística reversa, transformando lonas publicitárias em artigos utilitários e decorativos. Uma proposta criativa e sustentável. A empresa que faz parceria com o Projeto Equilíbrio, na verdade, ela está cumprindo ou está dando potencial a 2 artigos principais da lei, né, de resíduos sólidos, que é dar destinação ao rejeito dela e dar oportunidade e capacitação de trabalho para incluir socialmente pessoas da área de risco. O meio ambiente só tem a agradecer com isso, porque se essa lona, quando ela é descartada, ela pode levar 650 anos para se reintegrar novamente à natureza. Então, e não é só a lona que contamina o solo, é a composição das tintas, que tem muitos metais pesados na tinta que faz a impressão, que dá essa beleza todinha para a lona, é que vai contaminar o solo e, lógico, né, aí o lençol freático e tudo isso. Além de pensar no meio ambiente, a oficina aposta no artesanato como gerador de mudança social. O projeto oferece capacitação e oportunidade para moradores em área de risco social e, inclusive, já atuou dentro do sistema penitenciário capixaba. O meu foco é trabalhar com a questão da autoestima, então o artesanato entrou como trabalhar essa questão de autoestima, trabalhar a questão de resgate de identidade, de individualidade da pessoa. E como artesã e como uma pessoa que faz criação, eu acho que unir uma coisa a outra só trouxe ganho para os dois. Para mim, pessoalmente eu cresci muito e as pessoas que estão envolvidas, elas têm muito a ganhar com isso. Que ela se sente confiante, ela olha o amanhã e vê que tem uma chance. E quem diria que o artesanato poderia ultrapassar os limites das grades? Na penitenciária estadual de Vila Velha, em Xuri, a atividade se tornou uma oportunidade de trabalho para os internos mais velhos ou com limitação física. Lá, o artesanato é sinônimo de remissão de pena e renda para as famílias. Também como atividade terapêutica, o ofício melhora a saúde e a convivência dos internos. Saúde tanto física quanto psicológica, entendeu? Porque aqui a gente passa o dia desenvolvendo essas atividades em um ambiente bem mais agradável do que uma cela comum, entendeu? E o convívio com essas pessoas também é bem legal. Só exige muita paciência e tempo é o que não nos falta aqui. No projeto Reabilitação pela Arte, os próprios internos são ora professor, ora aluno. A troca de experiência e o estímulo à criatividade estão por toda parte. Eu já havia aprendido numa outra unidade, entendeu? Aí chegando aqui, quando se idealizou elaborar esse projeto, vimos que era uma atividade que se encaixava bem a essa faixa etária, em função da facilidade, paciência. Com uma variedade de técnicas e materiais, o bordado é uma das primeiras manifestações estéticas do ser humano. Isso fez com que se tornasse atraente para a arte popular, podendo ser encontrado em várias partes do mundo. No Espírito Santo, os imigrantes reforçaram a arte de bordar. Nas casas, nas fazendas, as mocinhas aprendiam a fazer esses bordados, porque era também uma marca da casa, né? E essa tradição trazida pelos portugueses e mais tarde pelos outros imigrantes europeus, como os italianos, os alemães, holandeses, os suíços, que enriqueceram também com essa tradição dos bordados. É muito forte no Espírito Santo, todo você encontra. Na verdade, esse tipo de artesanato é muito antigo e registros históricos mostram que os nossos ancestrais já faziam alguns pontos desde a época das cavernas. No Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, funciona um pequeno polo de confecção de bordados. O artesanato desenvolvido pelas voluntárias da AFEC, Associação Feminina de Combate ao Câncer, combina com solidariedade.
Os artigos são vendidos em um bazar e toda a renda é usada no tratamento de pacientes com câncer. O que faz bem é você saber que tudo que você faz aqui é empregado em prol das pessoas pobres, né? E a gente fica muito feliz quando a gente vê contar que uma pessoa melhorou do câncer, outras estão sendo medicadas com dinheiro que é produzido por esse trabalho. Então é uma missão, eu digo a você que é uma missão isso aqui. A variedade de artesanatos produzidos no estado encanta capixabas e turistas. A panela de barro e o artesanato de conchas são produtos de referência, mas de modo algum ofuscam o artesanato produzido a partir de outras matérias-primas, como é o caso das fibras, da cerâmica e dos tecidos. Esses artesanatos, apesar das diferenças, compartilham algo muito especial. Por trás dos artigos existe um profissional dedicado e que trabalha com muito amor. A coragem do artesão de continuar fazendo artesanato, mesmo não tendo determinada infraestrutura. E a beleza, assim, o capricho, o carinho e a sensibilidade extraordinária dessas pessoas que fazem esse trabalho, tá? E como que eles ficam, assim, encantados com o trabalho e falam com entusiasmo, mesmo diante de muita dificuldade.